Cristiano Ronaldo não mudou apenas um jogo. Ele mudou uma vida, provando que a verdadeira grandeza está em erguer aqueles que o mundo deixou para trás. Cristiano Ronaldo puxou o boné para baixo, a aba projetando uma sombra sobre seu queixo pontudo. Ele saiu do SUV preto, o ronco do motor desaparecendo no silêncio de uma pequena cidade americana. O ar estava denso, pesado com o cheiro de asfalto queimado pelo sol e fumaça distante de churrasco. Este era seu antigo bairro, um lugar de calçadas rachadas e sonhos apagados, onde ele um dia chutou uma bola de futebol gasta contra cercas de arame. Nenhuma câmera o seguiu hoje, nenhum fã gritou seu nome. Apenas ele, um moletom cinza desbotado, tênis gastos e um coração o puxando de volta para onde tudo começou. A rua era mais estreita do que ele se lembrava, as casas cedendo sob o peso do tempo, a tinta descascando como pele velha. Risadas de crianças ecoavam fracamente em um terreno próximo e, por um momento, ele tinha 10 anos novamente, desviando de poças d'água, perseguindo uma bola com um sorriso que não conhecia o fracasso. Ele caminhava lentamente, com o olhar percorrendo cada canto, caixas de correio enferrujadas, gramados crescidos, uma placa de pare torta, inclinada como se fosse desistir. As lembranças o atingiram com força. Fins de tarde, camisas encharcadas de suor e a emoção de um gol perfeito entre duas latas de lixo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma viagem emocionante, clique em curtir para espalhar o amor e inscreva-se. Acredite, o final vai te surpreender. Ele parou em uma loja de esquina, com o letreiro de neon aberto, piscando como um coração cansado. As vitrines estavam manchadas, o toldo rasgado, mas era a mesma loja onde ele comprara doces baratos com moedas raspadas das almofadas do sofá. Um homem estava sentado, encolhido, encostado na parede, os joelhos encolhidos, o rosto meio escondido por uma barba desgrenhada. Suas roupas estavam puídas, manchadas com a sujeira de tantas noites ao ar livre. Os passos de Ronaldo diminuíram. Algo no andar desleixado do homem, a maneira como seus dedos se fechavam em torno de um copo de papel amassado, pareceu um soco no estômago. Ele não conseguia identificar, mas sentiu o peito apertar, uma mistura de medo e reconhecimento se insinuando. Deu um passo à frente, o cascalho estalando sob seus tênis. Os olhos do homem se ergueram, opacos e distantes, como janelas de uma casa há muito abandonada. Então, fixaram-se nos de Ronaldo, e o mundo se inclinou. Aqueles olhos. Ele conhecia aqueles olhos. Eram os mesmos que brilhavam quando corriam por terrenos baldios, gritando apostas sobre quem marcaria primeiro. Marcos. Seu melhor amigo de infância, o garoto que tecia histórias tão vívidas que todos esqueciam a fome na barriga. Marcos, que passava a bola rindo, que sonhava mais alto que o céu, mesmo com os sapatos presos com fita adesiva. A garganta de Ronaldo queimava. Como tinha chegado a esse ponto? Marcos, seu irmão em tudo, exceto no sangue, estava ali, quebrado, sentado na terra como se o mundo o tivesse esquecido. Ronaldo agachou-se, os joelhos roçando o pavimento áspero. Marcos? Sua voz era suave, quase amedrontada. O homem piscou lentamente, como se estivesse acordando de um sonho. Seus lábios se entreabriram, rachados e secos, e ele sussurrou. Você tem $1 para comprar comida? As palavras atravessaram Ronaldo. Não por causa da pergunta, mas por causa do vazio na voz de Marcos. Sem esperança, sem luta, apenas um apelo vazio. Os olhos de Ronaldo ardiam, mas ele se conteve. Marcos, sou eu. Chris. Marcos semicerrou os olhos, franzindo a testa, como se tentasse extrair uma lembrança da névoa. Então seus olhos se arregalaram, só uma fração, e uma faísca brilhou. Breve, frágil, mas presente. Chris? Não. É você? Sua voz falhou, uma mistura de vergonha e descrença. Ronaldo assentiu, estendendo a mão, pairando, sem saber se deveria tocá-lo. É, cara. Sou eu. O silêncio entre eles era pesado, mais denso que o calor do verão. Marcos desviou o olhar, apertando a xícara com os dedos. Olha para mim, Chris. Não sobrou muita coisa. O coração de Ronaldo se contraiu. Ele queria dizer alguma coisa,
qualquer coisa, para apagar os anos que haviam esculpido Marcos naquela sombra de si mesmo. Em vez disso, sentou-se na calçada, bem ali, na poeira, ignorando o olhar curioso de um passante. Lisa, a balconista, saiu com o avental manchado de café, o olhar gentil, mas cauteloso. Ela já tinha visto Marcos antes e lhe dado um sanduíche quando o gerente não estava olhando. "Você o conhece?" perguntou ela, em voz baixa, como se não quisesse envergonhar Marcos ainda mais. Ronaldo assentiu, sem tirar o olhar do amigo. "Ele é da família." O rosto de Lisa se suavizou e ela voltou para dentro, deixando-os sozinhos. Marcos se mexeu, os ombros curvados. "Você não precisa ficar aqui, Chris. Você é... Você é você. Eu só..." Sua voz se perdeu, encarando as rachaduras na calçada. Ronaldo se aproximou, a voz firme, mas rouca. "Você é o Marcos. O cara que me ensinou a fingir virar à esquerda e virar à direita. O cara que nos fez rir até não conseguirmos respirar. Você ainda é ele." Marcos balançou a cabeça, deixando escapar uma risada amarga. Aquele garoto se foi. A vida o devorou. Ronaldo cerrou os dentes. Ele não deixaria aquelas palavras vencerem. Não podia. "Conte-me o que aconteceu", disse Ronaldo, num tom gentil, mas firme. Marcos hesitou, os dedos cutucando a bainha do casaco rasgado. Então, lentamente, a história se despejou. Sua mãe adoeceu, o câncer a consumindo antes que ele terminasse o ensino médio. Seu pai foi embora muito antes disso. Marcos tentou se controlar, fez bicos, construção civil, lavando louça, qualquer coisa, mas as contas se acumularam e o mundo não se importou. Ele perdeu o apartamento, depois a esperança. As ruas se tornaram seu lar, frias e implacáveis. "Você não sabe como é, Chris", disse Marcos, com a voz quase um sussurro. Ser invisível. O peito de Ronaldo doía. Ele já havia enfrentado estádios com milhares de pessoas, mas aquilo era mais difícil. Ele se levantou e estendeu a mão. "Vamos lá, você não vai comer do chão hoje." Marcos olhou para a mão como se fosse uma tábua de salvação que ele não merecia. "Eu não posso. Estou um desastre." Ronaldo não se mexeu. "Você é meu irmão, bagunça ou não." Os olhos de Marcos brilharam e ele pegou a mão, um aperto fraco, mas real. Eles caminharam até o SUV, Lisa observando da porta da loja, com um leve sorriso nos lábios. Ronaldo abriu a porta do passageiro e Marcos hesitou, olhando para suas roupas manchadas de sujeira. "Vou estragar o banco." Ronaldo deu um sorriso irônico, um lampejo de seu antigo charme. "Este carro já viu coisas piores. Entre." A viagem foi tranquila, a cidade passando em um borrão de placas desbotadas e ruas sonolentas. Ronaldo lançou olhares furtivos para Marcos, que olhava pela janela, com as mãos cruzadas firmemente no colo. O hotel não era chique, apenas um lugar limpo e sem frescuras a alguns quilômetros de distância. Ronaldo havia ligado antes, reservado um quarto, sem fazer perguntas. Quando pararam, Marcos congelou, seus olhos examinando o prédio como se fosse uma miragem. "Sério, Chris?" Ronaldo assentiu, saindo. "Vamos te limpar, depois conversamos." Lá dentro, o saguão cheirava a café fresco e sabão em pó. O atendente, um jovem chamado Jake, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada enquanto Ronaldo entregava seu cartão. Marcos recuou, de cabeça baixa, como se não pertencesse àquele lugar. Ronaldo percebeu e colocou a mão em seu ombro. "Você está comigo." Cabeça erguida. Eles entraram no elevador em silêncio, Marcos agarrando as alças de sua mochila surrada, como se fosse tudo o que lhe restasse. O quarto era simples, lençóis brancos e impecáveis, uma TV pequena, um banheiro com uma pia brilhante. Marcos parou na porta, recuperando o fôlego. Isso é demais." Ronaldo balançou a cabeça, colocando uma sacola de comida para a viagem na mesa. Hambúrgueres, batatas fritas, um milkshake, o tipo de refeição que costumavam dividir quando crianças. "Comam primeiro, depois a gente decide o que vem depois." Marcos sentou-se, com as mãos tremendo enquanto desembrulhava a comida. Deu uma mordida, devagar,
como se estivesse saboreando algo que não provava há anos. Ronaldo observava, com a mente a mil. Não se tratava apenas de uma refeição ou de uma cama. Tratava-se de tirar Marcos do abismo, de lembrá-lo de quem ele era. Enquanto Marcos comia, Ronaldo recostou-se na cadeira, sentindo o peso do momento se instalar. Pensou na infância deles, nas promessas que fizeram sob os postes de luz. Marcos seria escritor, Ronaldo, craque do futebol. Um deles cumpriu. O outro se perdeu. Mas, sentado ali, observando Marcos dar mais uma mordida, Ronaldo sentiu uma chama se acender. Ele não era apenas uma celebridade com conta bancária. Era um garoto daquela cidade, e Marcos era sua família. Você não está mais sozinho, disse Ronaldo, com a voz baixa, mas segura. Marcos ergueu os olhos, marejados, e pela primeira vez, um sorriso tênue surgiu. Era pequeno, mas o suficiente. O quarto ficou em silêncio. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Lá fora, a cidade continuava. Crianças gritando, carros passando, a vida seguindo em frente. Mas naquele momento, eram apenas eles, dois amigos presos a um passado que se recusava a ir embora. Ronaldo sabia que aquilo era apenas o começo. Uma refeição, um quarto, uma conversa. Eram curativos, não uma cura. Mas, ao observar Marcos, viu um lampejo do garoto que um dia sonhara alto. E isso foi o suficiente para continuar. Amanhã, ele pediria favores, médicos, conselheiros, o que fosse preciso. Por enquanto, porém, ele ficaria sentado ali, naquele pequeno quarto de hotel, e deixaria Marcos se sentir humano novamente. Porque, às vezes, os menores gestos, uma mão estendida, uma refeição compartilhada, podiam começar a consertar um mundo quebrado. O quarto de hotel cheirava a lençóis limpos e a um leve limpador de limão, um forte contraste com as ruas sujas que Marcos chamara de lar por tanto tempo. A luz do sol penetrava pelas cortinas, lançando listras suaves sobre o carpete onde Marcos estava sentado, de costas para a cama, olhando para um par de tênis novos que Ronaldo deixara perto da porta. Eram simples, pretos com sola branca, mas para Marcos pareciam algo de outro mundo. Limpos demais, novos demais, demais. Ele não usava nada além de botas esfarrapadas havia anos, com as solas batendo como línguas soltas. Ronaldo estava sentado à sua frente, pernas cruzadas, o celular em silêncio pela primeira vez. Os olhos do astro do futebol estavam firmes, buscando no rosto de Marcos um sinal do garoto que ele conhecera. Você dormiu bem? Perguntou Ronaldo, em voz baixa, como se não quisesse assustá-lo. Marcos assentiu, esfregando o pescoço. Pela primeira vez em muito tempo não acordei com frio. Suas palavras soaram pesadas, um lembrete da vida que ele vinha vivendo. Ronaldo se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Vamos consertar isso, a partir de hoje. Marcos desviou o olhar, os dedos percorrendo a borda da colcha. Por que você está fazendo isso, Chris? Você não me deve nada. O maxilar de Ronaldo se contraiu, um lampejo de frustração em seus olhos. Você não é uma dívida, cara. Você é meu irmão. A palavra irmão atingiu Marcos como uma brisa, quente, mas passageira. Ele queria acreditar, mas os anos o ensinaram a não confiar em nada. Nem em gentilezas, nem em promessas, nem mesmo em seu próprio reflexo. Ronaldo sentiu a dúvida e se levantou batendo palmas. Vamos! Banho, roupas limpas, depois vamos embora. Marcos hesitou, seus olhos se voltando rapidamente para a porta do banheiro. Um banho quente. Parecia um luxo que ele não merecia. Mas o sorriso torto de Ronaldo, aquele mesmo sorriso torto da infância, o empurrou para a frente. Vá em frente. Não vou embora até você estar pronto. O banheiro era pequeno, mas impecável, os azulejos brilhando sob a luz fluorescente. Marcos ficou sob a água fumegante, deixando-a lavar as camadas de sujeira e vergonha. Fechou os olhos, o calor penetrando em seus ossos, aliviando a dor de incontáveis noites no concreto. Por um momento, quase conseguiu se lembrar de quem era. Marcos, o garoto com grandes sonhos,
aquele que fazia todo mundo rir com uma história rápida ou uma piada inteligente. Quando saiu, com a toalha na cintura, viu seu reflexo no espelho. Seu rosto estava mais magro, os olhos fundos, mas a barba havia sumido, raspada com uma navalha que Ronaldo deixara na pia. Ele parecia humano. Não inteiro, ainda não, mas mais perto do que estivera em anos. Ronaldo esperava do lado de fora, segurando uma sacola de roupas, jeans, uma camiseta azul clara, um moletom. Experimente estas, disse ele, jogando a sacola. Marcos a pegou com as mãos ainda trêmulas da refeição da noite anterior. Vestiu-se lentamente, sentindo o tecido estranho em contato com a pele. Ao sair, Ronaldo assobiou baixinho. Olha só pra você, cara, como se estivesse pronto para encarar o mundo de novo. Marcos conseguiu dar um sorrisinho, mas seu olhar permaneceu cauteloso. Não se sinta assim, Chris. Parece que estou pegando emprestada a vida de outra pessoa. O rosto de Ronaldo se suavizou. Então pegue emprestada até que seja sua. Eles saíram do hotel, o SUV deslizando pelas ruas tranquilas da cidade. Marcos estava sentado no banco do passageiro, com as mãos firmemente cruzadas, observando o mundo passar. Crianças em bicicletas, uma mulher regando suas flores, um cachorro correndo atrás do próprio rabo no quintal. Tudo parecia tão normal, tão inalcançável. Ronaldo olhou para ele, sentindo o peso sobre o amigo. Você se lembra daquele verão em que construímos aquele forte com caixotes velhos? Perguntou, com a voz leve. Os lábios de Marcos se contraíram. É. Desmoronou em uma semana. Você me culpou pelos pregos ruins. Ronaldo riu, o som preenchendo o carro. Ainda culpo. Você era péssimo com um martelo. Por um momento, os ombros de Marcos relaxaram. Um lampejo do antigo ele irrompendo. Eles pararam em um centro comunitário. Um prédio baixo de tijolos com um mural de crianças jogando futebol estampado em uma das paredes. O estacionamento fervilhava de atividade. Crianças chutando bolas, pais conversando, um treinador gritando exercícios. Ronaldo levou Marcos para dentro, onde o ar cheirava a madeira polida e tinta fresca. Este é o meu projeto, disse Ronaldo com a voz orgulhosa, mas calma. Crianças daqui, como nós éramos. Elas têm a chance de brincar, de sonhar. Os olhos de Marcos percorreram o ginásio, onde um grupo de garotos praticava exercícios de passe. Suas risadas ecoavam, agudas e vibrantes, tocando algo profundo no peito de Marcos. Ele havia se esquecido de como era o som da esperança. Uma mulher se aproximou, com a prancheta debaixo do braço. Sara, a conselheira, tinha um sorriso caloroso e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Você deve ser o Marcos, disse ela, estendendo a mão. Marcos a apertou, hesitante. O Ronaldo me falou de você. Estou aqui para ajudar, se estiver pronto. Marcos olhou para Ronaldo, que assentiu, encorajador. Ela é boa pessoa, disse Ronaldo. Converse com ela. Ajuda. Sara levou Marcos a um pequeno escritório com as paredes forradas de fotos de crianças segurando troféus. Ela não insistiu, apenas fez perguntas gentis sobre o passado dele, a dor dele, os momentos que o levaram às ruas. Marcos falava hesitante, a voz baixa, como se temesse que as palavras o quebrassem. Mas Sara ouvia, a caneta parada, o olhar firme. Quando ele mencionou a morte da mãe, a voz falhou e ele parou, olhando para o chão. Sara se inclinou para a frente. Você não está sozinho nisso, Marcos. Não mais. De volta à academia, Ronaldo conversava com o técnico Daniels, um homem rude, de barba grisalha e um apito no pescoço. Daniels havia treinado Ronaldo quando criança, quando ele era apenas um garoto magricelo com grandes sonhos. Tem certeza sobre esse cara? Perguntou Daniels, olhando para Marcos enquanto ele saía da sala de Sara. Ronaldo assentiu. Ele tem mais coração do que qualquer pessoa que eu conheço. Só precisa de uma chance para reencontrá-lo. Daniels resmungou, indeciso, mas confiava em Ronaldo. Traga-o para o campo amanhã. Vamos ver o que ele tem. Naquela noite de volta ao hotel,
Marcos sentou-se na cama, com a mente girando. O dia tinha sido um turbilhão. Roupas novas, uma refeição quente, as perguntas de Sara, o centro comunitário. Era muita coisa, muito rápido. Ele se sentia um impostor, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que ele não pertencia àquele lugar e o mandasse de volta para as ruas. Olhou novamente para os tênis, ainda intocados pela porta. Uma batida interrompeu seus pensamentos. Ronaldo estava lá, segurando uma caixa de pizza. Achei que você pudesse estar com fome, disse ele, colocando-a sobre a mesa. Comeram em silêncio a princípio. O único som era o amassar de guardanapos. Então Ronaldo falou com a voz mais suave do que o normal. Você sabe que nem sempre foi fácil para mim, né? Depois que saí daqui, houve dias em que pensei que nunca conseguiria. Dormia em bancos às vezes, entre os testes. Sentia como se o mundo estivesse contra mim. Marcos olhou para cima surpreso. Você? Mas você é... Você? Ronaldo balançou a cabeça. Sou só um cara que deu sorte. E não vou deixar você ficar na mão, Marcos. Não quando eu sei quem você é. Na manhã seguinte, Ronaldo levou Marcos ao campo de futebol atrás do centro comunitário. A grama estava irregular, as traves um pouco tortas, mas o campo vibrava de energia. As crianças faziam exercícios, os tênis levantando poeira, enquanto o técnico Daniels berrava ordens. Marcos ficou parado na lateral do campo, com as mãos nos bolsos, sentindo-se deslocado. Ronaldo o cutucou. Vá em frente. Só observe por enquanto. Marcos assentiu, seguindo as crianças com o olhar. Um garoto de uns 12 anos errou um arremesso e chutou o chão, frustrado. Marcos reconheceu aquele olhar, de derrota, pesado e familiar. Sem pensar, ele se aproximou. Ei, garoto, disse ele, com a voz áspera, mas gentil. Mantenha os olhos na bola, não no gol. Ela vai chegar. O garoto olhou para cima, cético, mas assentiu. Marcos deu um passo para trás, surpreso consigo mesmo. Ronaldo sorriu de longe, com o coração transbordando. Nos dias seguintes, Marcos tornou-se uma presença discreta no campo. Não falava muito, mas observava, ouvia e começava a ajudar. Distribuindo água, recolhendo cones, amarrando o cadarço frouxo de uma criança. O técnico Daniels notou, e seu semblante rude suavizou-se um pouco. Você tem jeito com eles, disse ele certa tarde, jogando uma prancheta para Marcos. Ajude-me a organizar os times amanhã. Marcos piscou, inseguro. Eu? Não entendo nada de treinamento. Daniels deu de ombros. Não precisa, é só aparecer. Naquela noite, Marcos ficou acordado com a prancheta no criado mudo. Pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de propósito, como um fósforo riscado no escuro. Na semana seguinte, Ronaldo levou Marcos para uma sessão em grupo com Sara. Outros homens e mulheres, alguns se recuperando de suas próprias lutas, sentaram-se em círculo, compartilhando histórias. Marcos ficou quieto no início, com os braços cruzados, mas os toques gentis de Sara o fizeram se soltar. Ele falou sobre as ruas, o frio, a maneira como os olhares das pessoas o ignoravam como se ele não estivesse ali. O grupo ouviu concordando com a cabeça, alguns com lágrimas nos olhos. Uma mulher, Maria, estendeu a mão e apertou a dele. Você está aqui agora, disse ela. Marcos assentiu, com a garganta apertada. Ele não confiava na própria voz, mas se sentiu visto, talvez pela primeira vez em anos. No campo, Marcos começou a se abrir. Ele contava histórias para as crianças, sobre a vez em que ele e Ronaldo entraram escondidos no treino de um time rival para roubar os movimentos deles, ou como jogavam até as luzes da rua piscarem. As crianças se apegavam às suas palavras, com os olhos arregalados, o riso preenchendo o ar. Certa tarde, um garoto tímido chamado Jamal apareceu depois do treino, com a bola de futebol debaixo do braço. Você acha mesmo que eu posso melhorar? Perguntou, com a voz baixa. Marcos se agachou, encontrando seus olhos. Você tem coragem, garoto. Isso é mais da metade do jogo. Jamal sorriu, uma faísca se acendendo. Marcos também sentiu isso, um calor se espalhando em seu peito.
Ronaldo assistia da lateral do campo, com o coração transbordando. Ele vira a centelha de Marcos quando criança. O jeito como ele reunia os amigos, contava histórias que faziam o mundo parecer maior. Aquela centelha estava voltando, fraca, mas crescente. Mas Ronaldo sabia que não era o suficiente. Um quarto de hotel, algumas palavras gentis, já eram um começo, mas Marcos precisava de mais. Precisava de um motivo para acordar todos os dias. Ronaldo passava as noites ao telefone, ligando para médicos, conselheiros, antigos companheiros de equipe. Queria um plano, algo sólido. Certa noite, sentou-se com Marcos para tomar café, o quarto do hotel iluminado por uma única lâmpada. Quero você no programa em tempo integral, disse Ronaldo. Não apenas ajudando, liderando. Essas crianças precisam de você. Marcos balançou a cabeça, a dúvida se insinuando. Eu não sou ninguém, Cris. O que eu tenho para dar? Ronaldo se inclinou para a frente com a voz firme. Você tem a sua cara. Já chega. No final da semana, Marcos estava em campo todos os dias. Ele não estava treinando, ainda não, mas estava lá, distribuindo camisas, torcendo, ouvindo. O técnico Daniels começou a confiar mais nele, deixando-o fazer aquecimentos, organizar treinos. As crianças gravitavam em torno dele, atraídas por sua força silenciosa, suas histórias, sua maneira de vê-las. Ronaldo observava tudo, um plano se formando em sua mente. Ele via Marcos não apenas sobrevivendo, mas construindo algo. Talvez não a vida com a qual sonhara quando criança, mas algo real, algo seu. E enquanto o sol se punha sobre o campo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Ronaldo sentiu uma certeza silenciosa. Isso era só o começo. Marcos estava encontrando o caminho de volta, um passo, uma história, um dia de cada vez. O campo de futebol estava animado, vibrando com a energia de um torneio juvenil. As crianças corriam pelo gramado, seus tênis levantando torrões de terra, seus gritos se misturando aos aplausos dos pais empoleirados em cadeiras dobráveis. O ar cheirava a cachorro quente grelhado e grama recém-cortada, uma tarde de verão perfeita na pequena cidade americana. Marcos estava no centro de tudo, uma prancheta na mão, seu velho boné de beisebol inclinado para trás. Seu rosto, antes sombreado pelo desespero, agora carregava uma confiança silenciosa. Ele não era o mesmo homem que Ronaldo encontrara encostado na parede de uma loja semanas antes. Seus ombros estavam mais retos, seus olhos mais brilhantes, embora ainda guardassem um traço do passado, uma lembrança das ruas que quase o levaram. Ele se movia entre os times, chamando nomes, ajustando as escalações, sua voz firme, mas calorosa. As crianças ouviam, seus rostos iluminados pela confiança. Marcos não era mais apenas um ajudante. Ele era sua âncora, seu guia, sua prova de que a vida podia mudar. Ronaldo assistia da beira do campo, encostado em uma cerca de arame, com o capuz puxado para cima para se manter discreto. Ele não queria os holofotes hoje. Aquele era o momento de Marcos. O torneio era o primeiro grande evento desde que Marcos se juntara ao programa comunitário de futebol, e o campo estava lotado. Famílias, vizinhos e até uma van de um jornal local estacionada ali perto. O peito de Ronaldo se encheu de orgulho, mas não era por ele. Era por Marcos, que passara de invisível a indispensável em questão de semanas. As crianças o adoravam, chamando-o de Treinador Marcos, mesmo ele insistindo que não era técnico. Os pais acenavam com a cabeça quando ele passava, oferecendo sorrisos de respeito. Ronaldo viu tudo, e isso o atingiu profundamente. Era isso que ele esperava quando tirou Marcos da rua. Não apenas um resgate, mas um renascimento. Marcos agachou-se ao lado de um garoto magricelo chamado Jamal, que segurava uma bola de futebol como se fosse sua tábua de salvação. Jamal era tímido, com os olhos frequentemente fixos no chão, mas vinha saindo da concha desde que Marcos começara a falar com ele. "Tá pronto, campeão?" perguntou Marcos, despenteando o cabelo de Jamal. O garoto assentiu, os lábios tensos de nervosismo. "E se eu errar?" sussurrou. Marcos sorriu, os olhos se enrugando. "Aí você tenta de novo. Ninguém acerta sempre, nem o Cris ali."
Ele acenou com a cabeça para Ronaldo, que acenou fingindo estar ofendido da cerca. Jamal riu, um som baixo, mas foi o suficiente. Marcos se levantou batendo palmas. Certo, time! Vamos mostrar a eles o que valemos. As crianças aplaudiram, sua energia contagiante, e Marcos sentiu algo se agitar em seu peito, um calor que ele não sentia há anos. O técnico Daniels, o veterano rude com o apito onipresente, estava por perto, de braços cruzados, observando Marcos com um raro aceno de aprovação. Daniels estava cético no início, sem saber se um homem recém-saído das ruas conseguiria lidar com o caos de crianças e bolas de futebol. Mas Marcos provou que ele estava errado. Ele não se limitava a organizar treinos ou distribuir água, ele ouvia. Sabia quando um garoto estava com dificuldades, quando um gol perdido era mais do que apenas um jogo. Daniel se aproximou e deu um tapinha no ombro de Marcos. Você está indo bem, garoto. Melhor do que eu esperava. Marcos abaixou a cabeça, um sorriso tímido se abrindo. Só tentando não estragar tudo, treinador. Daniels bufou. Continue assim, e talvez eu deixe você comandar esse show um dia. O torneio continuou, o sol subindo, pintando o campo com uma luz dourada. Marcos se movia como se pertencesse ao time, orientando as crianças para seus lugares, acalmando pais nervosos e até brincando com Lisa, a balconista que aparecera para torcer. Ela se tornara frequentadora assídua do campo, levando lanches para as crianças e trocando histórias com Marcos sobre as peculiaridades da cidade. Você tem um talento natural aqui, disse ela durante um intervalo, entregando-lhe uma garrafa d'água. Marcos deu de ombros, enxugando o suor da testa. Nunca pensei que faria isso. Bom. O sorriso de Lisa era caloroso, seus olhos gentis. Você está dando a essas crianças algo para se inspirarem. Isso não é pouca coisa. Marcos não respondeu, mas suas palavras se fixaram profundamente, como sementes criando raízes. Entre os jogos, Ronaldo puxou Marcos de lado com o rosto iluminado de entusiasmo. Tenho uma coisa para você, disse ele em voz baixa, conspiratória. Marcos ergueu uma sobrancelha. E agora, Chris? Você já fez demais. Ronaldo sorriu, tirando um papel dobrado do bolso. Leia isto. Marcos desdobrou, seus olhos examinando as palavras. Era uma proposta para um fundo de bolsas de estudo que levava seu nome. Fundo Marcos Reis para as futuras estrelas. Cobriria equipamentos, viagens e treinamento para as crianças do programa que não tinham condições de pagar. As mãos de Marcos tremiam, o papel amassando. Você está louco, cara. Meu nome? Nisto? Ronaldo assentiu, seu sorriso se alargando. Você é o coração deste lugar agora. Essas crianças veem você, o que você passou, e acreditam que também podem superar. Isso torna oficial. Marcos olhou para o papel com a garganta apertada. Queria discutir, dizer que não merecia, mas o olhar de Ronaldo o manteve firme. Você não é mais aquele cara da rua, disse Ronaldo. Você é o Marcos, meu irmão, o herói deles. Lágrimas brotaram nos olhos de Marcos, mas ele piscou para contê-las, assentindo. Não sei como te agradecer, Chris. Ronaldo deu um tapinha em seu ombro. Continue aparecendo, já chega. O momento foi interrompido por uma comemoração vinda do campo. Jamal havia marcado seu primeiro gol do dia. O rosto de Marcos se iluminou e ele correu até o garoto, dando um high-five tão forte que ecoou. Ronaldo assistiu, com o coração transbordando, sabendo que era isso que ele vinha buscando. Não apenas uma vitória, mas um legado. À medida que o torneio se aproximava do fim, uma repórter local, uma jovem chamada Emma, aproximou-se com uma equipe de filmagem. Ela ouvira sussurros sobre a história de Marcos, um homem resgatado da situação de rua por uma lenda do futebol, que agora mudava vidas. Podemos falar com você, Marcos? Perguntou ela, com o caderno pronto. Marcos congelou, seus velhos instintos voltando à tona. Ele não queria virar notícia, não queria piedade nem manchetes. Olhou para Ronaldo, que se inclinou em voz baixa. Sua história não é mais só sua. Pode ajudar outra pessoa, alguém que acha que está farto. Marcos respirou fundo, com as mãos inquietas. Tudo bem, mas não estou fazendo isso por mim.
Emma sorriu, sentindo sua sinceridade, e marcou a entrevista em um banco perto do campo, com o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e rosa. Marcos falou devagar no início, com a voz rouca, mas honesta. Contou a Emma sobre sua infância com Ronaldo, chutando bolas em terrenos baldios, sonhando com estádios. Não se esquivou das partes difíceis, a perda da mãe, a espiral de azar, as noites em que o frio parecia que o engoliria por inteiro. Mas se demorou no momento decisivo. A mão de Ronaldo, estendida quando ele desistiu. Falou das crianças, de como o riso delas o puxava de volta, de como a confiança delas o fazia querer ser melhor. Eu não era ninguém, disse ele, com um olhar distante. Mas essas crianças me fazem sentir alguém. Os olhos de Emma brilhavam, sua caneta imóvel. A equipe estava em silêncio, o peso de suas palavras pairando sobre eles. Quando ele terminou, Emma agradeceu, com a voz suave. Você vai inspirar muita gente, Marcos. Ele deu de ombros, incomodado com o elogio, mas uma pequena parte dele acreditou nela. A entrevista foi ao ar naquela noite, e, pela manhã, o telefone do centro comunitário não parava de tocar. Pais queriam matricular seus filhos, moradores locais ofereciam doações, e alguns antigos colegas de classe entraram em contato, surpresos ao ver Marcos na TV. Eu sabia que você era especial, dizia uma das mensagens, de um professor que certa vez flagrou ele e Ronaldo fazendo hora extra no campo da escola. Marcos leu as mensagens com as mãos tremendo. Ele não estava acostumado com aquilo. Atenção, respeito, esperança. Mas era real e estava crescendo. As crianças começaram a chamá-lo de Tio Marcos, um apelido que pegou, fazendo-o rir sempre. Jamal, o garoto tímido, foi o primeiro a dizer isso, com um sorriso largo enquanto entregava a Marcos um desenho. Um boneco palito de um homem com uma bola de futebol e uma capa. É você, disse Jamal com a voz orgulhosa. Marcos segurou o papel como se fosse ouro, com os olhos ardendo. O jogo final do torneio foi de roer as unhas, com o placar empatado ao apito final. Jamal, impulsionado pelo incentivo de Marcos, pegou a bola, driblou um zagueiro e chutou. A bola passou voando pelo goleiro, atingindo a rede com um baque satisfatório. A torcida explodiu, pais pulando das cadeiras, crianças gritando. Marcos correu para o campo, pegando Jamal no colo e o girando enquanto o time os cercava. Ronaldo assistia da lateral do campo, de braços cruzados, um sorriso no rosto. Era aquele momento. O momento com que ele sonhara em encontrar Marcos. Não apenas uma segunda chance, mas um propósito. Um lugar ao qual Marcos pertencia. Enquanto o sol se punha, pintando o campo com um brilho cálido, o programa realizou uma pequena cerimônia. O técnico Daniels se adiantou, segurando um microfone, e sua voz rouca suavizou-se. Temos algo especial hoje, disse ele, gesticulando para Marcos. As crianças correram, entregando uma bola de futebol autografada por cada jogador, com seus nomes rabiscados com um marcador bagunçado. Dentro estava o desenho de Jamal, agora emoldurado, um presente do time. Marcos o pegou, com as mãos tremendo e a voz sumindo. Tentou falar, mas tudo o que conseguiu foi: "Vocês são minha família agora." A multidão aplaudiu, alguns enxugando lágrimas, outros aplaudindo. Ronaldo se juntou a ele, passando o braço em volta de seus ombros. Eu te disse, cara, você é uma estrela. Mais tarde, quando o campo esvaziou, Marcos e Ronaldo sentaram-se nas arquibancadas, o céu agora de um roxo profundo. O ar estava mais fresco, trazendo o aroma do orvalho da noite. Marcos girou a bola autografada nas mãos, os dedos traçando os nomes. Achei que tinha acabado, Chris, disse ele, em voz baixa. Como se o mundo não me quisesse mais. Ronaldo recostou-se com os olhos no horizonte. O mundo é engraçado assim. Às vezes, é preciso uma pessoa para lembrar que ele ainda está lá. Marcos assentiu com um sorriso nos lábios. Você mudou tudo, cara. Ronaldo balançou a cabeça. Não, você fez isso. Eu só te dei a bola. Eles ficaram em silêncio, as estrelas piscando à vista. O campo estava silencioso agora, os ecos do dia se apagando. Mas Marcos se sentia diferente, vivo, necessário, completo. Ele não estava mais apenas sobrevivendo. Estava construindo algo, não apenas para si mesmo, mas para as crianças que o olhavam como se ele fosse seu herói.
Ronaldo olhou para ele, vendo a centelha que sempre estivera ali, agora brilhando intensamente. Este não era o fim, mas um começo. Marcos havia encontrado seu lugar, não apenas no campo, mas no coração daqueles que mais precisavam dele. E à medida que a noite caía, Ronaldo sabia que tinha feito mais do que vencer jogos ou quebrar recordes. Ele tinha ajudado um amigo a encontrar o caminho de casa. A história de Cristiano Ronaldo e Marcos é um poderoso testemunho da resiliência do espírito humano, da força duradoura da amizade e do impacto transformador da compaixão. Ao ler sobre a jornada deles, das ruas empoeiradas de uma pequena cidade americana à energia vibrante de um campo de futebol juvenil, me senti profundamente comovido pela emoção crua e pela autenticidade presentes em cada momento. Esta não é apenas a história de um astro do futebol ajudando um amigo. É um espelho que reflete verdades sobre a vida, as lutas e as escolhas que fazemos para elevar os outros. A seguir, compartilharei minhas reflexões sobre a história e as lições de vida que ela oferece, fundamentadas em uma perspectiva que ressoa com os valores americanos de comunidade, segundas chances e crescimento pessoal. Essas lições não são apenas ideias abstratas, mas insights práticos que podemos aplicar em nossas próprias vidas, seja enfrentando nossos próprios desafios ou buscando fazer a diferença para os outros. Um dos elementos mais marcantes desta história é o poder da reconexão. A decisão de Ronaldo de retornar ao bairro de sua infância não foi motivada pela fama ou obrigação, mas por uma silenciosa atração por suas raízes. Isso me lembra de quantas vezes nos afastamos do passado, presos na correria do dia a dia, mas essas raízes guardam pedaços de quem somos. Quando Ronaldo viu Marcos, seu amigo de infância, agora sem teto e destruído, não foi apenas um momento de reconhecimento, foi uma colisão entre passado e presente. Aquele momento me impactou profundamente porque mostra como a vida pode levar as pessoas a direções completamente diferentes. Ronaldo, um ícone global, poderia ter ido embora, mas não o fez. Ele escolheu ver Marcos não como um estranho na rua, mas como o garoto que compartilhava seus sonhos. Isso nos ensina uma lição vital. Nunca se esqueça de onde você veio e nunca pare de ver a humanidade nas pessoas ao seu redor. Em nossas próprias vidas, podemos aplicar isso entrando em contato com velhos amigos, verificando como estão aqueles com quem perdemos contato ou simplesmente parando para reconhecer alguém que a sociedade pode ignorar. Um morador de rua, um vizinho em dificuldades, um colega esquecido. Um pequeno gesto, como uma conversa ou uma palavra gentil, pode ser o primeiro passo para a reconexão. Outra camada dessa história que ressoa profundamente é o tema das segundas chances. A vida de Marcos havia mergulhado no desespero. A perda, a pobreza e o abandono o haviam despojado de toda a esperança. No entanto, a intervenção de Ronaldo não foi por pena, foi por fé. Ele viu potencial em Marcos quando Marcos não conseguia ver em si mesmo. Isso nos toca profundamente porque todos nós conhecemos alguém, ou talvez já tenhamos sido essa pessoa, que se sente perdido demais para recomeçar. A lição aqui é que ninguém está além da redenção. As ações de Ronaldo, fornecendo um quarto de hotel, roupas, assistência médica e um papel no programa de futebol, mostram que segundas chances não se tratam apenas de doar recursos, mas de dar um propósito. Em nossas vidas, podemos incorporar isso oferecendo apoio àqueles que estão passando por dificuldades, seja ajudando um amigo em um momento difícil, orientando um jovem ou fazendo trabalho voluntário em nossas comunidades. Trata-se de acreditar no valor de alguém, mesmo quando essa pessoa o perdeu de vista. Para mim, isso significa reservar um tempo para ouvir um colega de trabalho que está sobrecarregado ou apoiar uma instituição de caridade local que ajuda as pessoas a se reerguerem. É um lembrete de que nossas ações, por menores que sejam, podem desencadear mudanças. A transformação de Marcos é outro aspecto que me deixou impressionado. De um homem que se sentia invisível, ele se tornou um farol para as crianças do programa de futebol. Sua jornada não foi fácil. Ele lutou contra a insegurança, a vergonha e o peso do passado.
No entanto, com o apoio de Ronaldo e a confiança das crianças, ele encontrou um novo propósito. Isso reflete o ideal americano de reinvenção, a crença de que você pode renascer das cinzas e construir algo significativo. A história de Marcos mostra que transformação não se trata de apagar o passado, mas de usá-lo para se conectar com os outros. Quando ele compartilhou suas experiências com as crianças, não escondeu sua dor. Ele a transformou em uma ponte, ajudando-as a ver que elas também podiam superar obstáculos. Esta lição é uma que todos podemos aplicar. Nossas lutas, por mais sombrias que sejam, podem se tornar nossa força. Na minha própria vida, enfrentei momentos de fracasso, oportunidades perdidas, contratempos pessoais. Mas esta história me inspira a usar essas experiências para ter empatia com os outros, para compartilhar minha história de uma forma que eleve outra pessoa. Seja orientando um irmão mais novo ou sendo honesto sobre meus desafios com amigos, a vulnerabilidade pode criar conexão e inspirar crescimento. O papel da comunidade nesta história também me tocou profundamente. O programa de futebol não era apenas um campo, era uma família. Personagens como o técnico Daniels, Lisa e Sarah, a conselheira, acrescentaram camadas de apoio que ajudaram Marcos a reconstruir sua vida. O incentivo rude de Daniels, a gentileza silenciosa de Lisa e a escuta paciente de Sarah foram tão cruciais quanto os grandes gestos de Ronaldo. Isso reflete uma verdade que frequentemente ignoramos. A mudança não acontece isoladamente. É preciso uma comunidade, pessoas que aparecem, que se importam, que contribuem à sua maneira. Na cultura americana, celebramos a comunidade, desde festas de rua até grupos de voluntários. Esta história nos lembra de sermos partes ativas de nossas próprias comunidades. Para mim, isso significa nos envolver em iniciativas locais, como treinar um time juvenil ou apoiar uma campanha de arrecadação de alimentos. Trata-se de reconhecer que todos temos um papel a desempenhar, sejamos a estrela como Ronaldo ou o torcedor discreto como Lisa. Podemos construir comunidades mais fortes aparecendo consistentemente, oferecendo o que podemos, tempo, habilidades ou apenas um ouvido atento. Talvez a lição mais profunda seja o impacto de um único ato de gentileza. A decisão de Ronaldo de parar, sentar-se com Marcos, estender a mão, mudou tudo. Não se tratava de dinheiro ou fama, tratava-se de ver o valor de alguém e agir de acordo com ele. Isso ressoa com o espírito americano de agir, de acreditar que uma pessoa pode fazer a diferença. A transformação de Marcos começou com uma refeição, uma cama, uma conversa. Isso me lembra que não precisamos ser superestrelas para mudar vidas. Um pequeno ato, comprar café para um estranho, ajudar um vizinho com as compras ou visitar um amigo, pode repercutir. Na minha vida, sinto-me inspirado a ser mais intencional com minha gentileza, a buscar oportunidades de ajudar, mesmo que de pequenas maneiras. É um chamado à ação, ao qual todos podemos responder, independentemente das circunstâncias. Esta história também nos desafia a confrontar nossos próprios preconceitos. É fácil ignorar alguém como Marcos e presumir que sua história está quebrada demais para ser consertada. Mas Ronaldo não. Ele viu seu amigo, não um estereótipo. Esta é uma lição de humildade e empatia. Em nossas vidas aceleradas, muitas vezes julgamos rapidamente, descartando aqueles que não se encaixam em nossa ideia de sucesso. Esta história nos leva a parar, a ver as pessoas como elas são, complexas, humanas, dignas. Sou lembrado de desacelerar, de olhar além das aparências, seja um colega de trabalho lutando em silêncio ou um estranho na rua. A empatia começa com a visão, e a visão começa com parar o tempo suficiente para se importar. Em última análise, a jornada de Marcos é uma história de esperança. Não é um conto de fadas onde tudo é perfeito, é real, confuso e belo. Marcos não se tornou milionário nem celebridade. Ele voltou a ser ele mesmo, um homem com propósito, um homem que importava. Esse é o sonho americano, não apenas riqueza ou fama, mas a chance de ascender, de contribuir, de pertencer. Esta história me inspira a seguir em frente,
a acreditar no meu próprio potencial de crescimento e a ajudar os outros a encontrarem o deles. É um lembrete de que a vida é uma série de segundas chances e todos nós temos o poder de oferecê-las, a nós mesmos e aos outros. Se esta história tocou seu coração, clique em curtir para espalhar o amor e compartilhar com alguém que precisa ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história inspiradora como esta. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos sobre uma ocasião em que a gentileza de alguém mudou sua vida ou como você ajudou alguém a se sentir melhor. Vamos continuar esta conversa e nos inspirar a fazer a diferença, um pequeno ato de cada vez. Até o próximo vídeo, amigos!